E aí, tudo bem? Hoje eu tô aqui para cumprir o desafio de um grande amigo meu, Thalisson Gomes, que provavelmente está vendo esse vídeo. E eu decidi voltar a ativar o meu canal no YouTube e algumas redes sociais aí para falar de temas variados, mas para o vídeo de hoje eu decidi falar de um tema que tem sido um tema muito recorrente na minha vida e eu acredito que na vida de muitas pessoas, que é a questão da depressão e da ansiedade. Então eu vou comentar um pouquinho o que eu tenho feito para superar a depressão e a ansiedade no meu dia a dia. É claro que o que eu vou falar aqui não é uma fórmula mágica que você pode aplicar e vai dar certo na sua vida, mas é o que eu tenho feito e tem funcionado para mim. Então vai ser um vídeo bem cru, sem cortes, onde eu vou falar do ponto A, o ponto B, o ponto C, o que eu tenho feito para me ajudar a lidar com esse desafio, que para a maioria das pessoas é um desafio muito silencioso, né? Porque a maioria das pessoas acaba sofrendo em silêncio, que é justamente lidar com a depressão e a ansiedade. Então, eu organizei as minhas ideias e pedi ajuda do ChatGPT mesmo. Então vocês não estão vendo aí, mas eu estou com o notebook aqui do lado. E eu pedi para o ChatGPT organizar as ideias que eu dei para ele, e ele organizou da seguinte forma, né? Então a primeira coisa, já de cara assim, para superar o problema da depressão e da ansiedade, se você está passando por esse problema, é o quê? É falar sobre isso, né? Então não se sinta pressionado a sofrer sozinho, né? Então existem hoje profissionais, terapeutas, né, que estão dispostos a te ajudar, mas não somente falar com um terapeuta, com um psicólogo, uma psicóloga. Converse com a sua família, né? Se você tem alguém da sua família, alguém próximo, alguém que se importa com você, que te ame, converse com a sua mãe, com seu pai, né? Esposo, marido, mulher, namorada, namorado, enfim. Converse com essa pessoa, fale o que você está sentindo e se abra. Esse é o primeiro passo e isso vai te ajudar muito a entender o que você sente e principalmente as outras pessoas a entenderem o que você sente. Isso é muito importante para o primeiro passo. Eu chamo isso de terapia ativa, que é você realmente falar sobre o problema. Não só com a sua família, principalmente com a sua família, mas também procure profissionais, procure terapeutas, tá? Eu já tenho feito um processo de acompanhamento com um psicólogo já há mais de um ano e ele tem uma abordagem baseada nas ideias de Lev Vygotsky, que é um psicólogo russo, e essa é a abordagem que ele utiliza, uma abordagem diferente da abordagem de Freud, que é a psicanálise, que é uma abordagem que vai tentar identificar os problemas lá da sua infância, né, dos seus pais, quando você era criança, até muitas vezes do próprio ventre da barriga da sua mãe ainda, que você ainda estava lá. Ele vai tentar identificar as raízes lá no início. A visão do Vygotsky, segundo o meu terapeuta, ela é um pouco diferente, né? Você primeiro, você faz o básico ali, primeiro você arruma o problema por fora e aí depois você vai se aprofundando no problema. É uma abordagem diferente, mas que para mim tem funcionado muito, tá? Isso então eu chamo de terapia ativa. É o primeiro passo, na minha opinião, a como você pode lidar e superar a ansiedade e a depressão, tá bom? O segundo passo eu chamo de terapia passiva, tá? Então a terapia passiva, ela consiste em você ocupar sua mente com coisas boas, com coisas que vão ser desafiadoras para você. Eu vou dar alguns exemplos. Eu particularmente gosto muito e me interesso muito pelo estudo de outros idiomas. Então eu já estudo inglês há um certo tempo, até consigo me comunicar em inglês razoavelmente, e de uns tempos para cá eu venho me aprofundando ou entendendo um pouco mais o idioma francês. Então eu também tenho estudado francês, né?
Eu ainda assim prefiro dar mais ênfase e estudar mais o inglês, porque eu entendo que é uma língua mais amplamente usada, mais amplamente aceita, e em qualquer lugar do mundo que você souber falar inglês, você vai conseguir se comunicar. Então, ainda continuo estudando inglês, mas decidi também aprender e começar a ter um contato ali com o idioma francês, tá bom? Por que que isso é uma terapia passiva? Porque você está ocupando a sua mente com algo produtivo, tá? Quando você está em um estado de profunda ansiedade, de depressão, uma ansiedade paralisante, isso faz com que você fique sempre querendo buscar aquela dopamina barata de TikTok, de YouTube. Isso não necessariamente vai ser uma forma saudável de você ocupar a sua mente, o seu tempo. Então, procure ocupar a mente principalmente o seu tempo livre com coisas que vão te fazer bem. Pode ser uma atividade física também, inclusive o meu psicólogo sempre recomenda. E, gente, não existe atividade física mais simples do que você colocar um tênis e sair para dar uma volta na rua, no quarteirão da sua casa. Isso já conta. Saia, dê uma volta, caminhe, respire ar profundo nos seus pulmões, né? Faça uma atividade, né? Além de aprender um idioma, além de fazer algo saudável, ocupar sua mente com algo saudável, procure sempre se conectar com o momento presente, tá? Então isso é o que eu chamo de terapia passiva, tá? Então, só ficar em casa sem fazer nada, sem sentir a luz do sol na sua pele, isso não vai te ajudar. Então, procure ocupar a cabeça e o corpo com atividades que são saudáveis e que vão, de certa forma, te ajudar a se conectar no momento presente de novo, tá? Isso é o que eu chamo de terapia passiva, né? Além disso, pessoal, o terceiro ponto é cuidar não só do corpo, mas também, ou melhor, não só da mente, mas também do corpo, né? Como? Cuidando com certos tipos de alimento, né? Eu percebi que na minha rotina, eu sempre tive uma rotina muito estressante, muito puxada, sempre trabalhei quase a minha vida inteira em instituição financeira, que é um ambiente muito competitivo, de muito estresse, e eu percebi que o consumo do café preto em excesso, ele provoca esse aumento na ansiedade, porque o café preto ele tem essa propriedade estimulante que vai fazer com que o seu coração acelere, que vai fazer com que você se sinta mais agitado. Isso vai contribuir negativamente, é claro, para aumentar o seu nível de ansiedade, e aí, consequentemente, uma coisa vai levando a outra, né? E se você ainda é um procrastinador, piorou. Então, eu tenho evitado, isso não significa que eu parei de tomar totalmente café, não, eu continuo tomando café, mas eu evito, por exemplo, após ali as 2, 3 horas da tarde, eu já não faço mais o consumo do café. À noite, então, pior ainda, tá? Então, substitua o café por chás, né? Por exemplo, o chá de camomila, né? O chá de maracujá, especialmente à noite, no momento 1 ou 2 horas antes de você ir dormir, tem auxiliado muito a equilibrar minha rotina de sono e a ter um sono mais tranquilo, aonde você dormindo bem, você também vai conseguir ter um bom dia de trabalho, um bom dia de rotina. Então, isso é muito importante. Substitua, então, o café preto em excesso por chás de camomila ou maracujá, especialmente à noite, e veja que isso vai também auxiliar muito você a conseguir controlar a sua ansiedade e a sua depressão. E, pessoal, o quarto ponto não tem muito segredo. Você precisa entender a si próprio e aceitar o processo, tá?
Se livrar da ansiedade e da depressão não é uma tarefa fácil. Eu mesmo não posso dizer que me livrei, eu ainda vivo isso diariamente, é uma luta diária para conseguir superar esse desafio. E eu acredito que com o apoio da sua família, com o apoio das pessoas que você ama, com terapia, né, mudando alguns hábitos ali na sua rotina, substituindo, né, certos alimentos, enfim, isso vai te ajudar. Mas acima de qualquer coisa, pessoal, o quarto ponto aqui, a quarta dica, né, seria essa: aceita o processo e tenha paciência, né? Então você precisa saber o que você está sentindo, entender que você está se curando disso a partir do momento que você aceita que isso é um problema na sua vida e que você quer melhorar, que você quer superar esse problema, você já começou o seu processo de cura, tá? E, pessoal, eu cheguei a essa conclusão, é uma conclusão minha, uma coisa que veio na minha cabeça, que é o seguinte: quando você tem ansiedade e depressão, é como se você fosse viciado em drogas. Como assim? Imagina que você, sei lá, tem um vício em uma droga muito pesada, tipo, sei lá, o crack. Vou usar o crack aqui de exemplo. Nunca usei crack, graças a Deus, mas eu vejo nas notícias, nos jornais, aí, nos documentários, na televisão, de forma geral, na mídia, que é uma droga muito pesada e que causa uma dependência muito forte nas pessoas. E as pessoas, elas até querem parar de usar, mas elas não conseguem porque elas são viciadas e aquilo arruinou a vida delas. Quando você está em um estado profundo de depressão, é quase como se fosse a mesma coisa. Você não quer estar no estado de depressão, ninguém quer, mas você não consegue mais sair de lá. Então, é muito difícil, ou melhor, você até consegue, mas é muito difícil. Então, é como se você fosse uma pessoa viciada em drogas que tem que viver o resto da sua vida lutando contra a tentação de cair e usar de novo, né? Eu tenho na minha família um exemplo de uma pessoa que é alcoólatra e que já faz muitos anos que ela não bebe. E esse é um problema que está tão tranquilamente superado que hoje parentes, pessoas próximas bebem álcool perto dessa pessoa e mesmo assim ela não sente vontade de beber. Então ela já conseguiu chegar num nível assim, ela atingiu o nirvana da coisa, ela não se sente mais afetada por aquilo. Mas quando você está ainda em processo de cura da sua depressão, da sua ansiedade, eventos na sua vida, uma rejeição, o fim de um relacionamento, a demissão, qualquer coisa pode desencadear você voltar para aquele pico de ansiedade e de depressão profundas. Então, sim, eu já posso dizer que vivi os meus piores dias e eu estou conseguindo superar e não sobrevivi a eles. Então, em outras oportunidades, em outros vídeos eu vou falar mais sobre isso, mas saiba que você não está sozinho, você pode ter alguém com quem contar. Entre em contato comigo aqui através do YouTube, deixe o seu comentário ou manda um direct nas minhas redes sociais, que estão todas aqui na descrição do vídeo. E você também pode contar com o Centro de Valorização da Vida, o CVV, através do número 188. Então, se você não tem com quem conversar, se você não tem a sua família para te apoiar, pessoas próximas, pessoas do seu convívio, que você pode se abrir e falar o que está acontecendo, entre em contato com o CVV ou comigo através das redes sociais que estão todas aqui na descrição, tá bom? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha feito sentido para vocês. Não me planejei muito para gravar esse vídeo, simplesmente peguei o celular e gravei, né? Então, eu não tenho uma expectativa de ter milhões de visualizações, nem de me tornar um grande influencer, mas sim de dar um passo a mais em superar esse que tem sido um problema muito recorrente na minha vida. Então,
falo isso de coração aberto, de forma genuína. Espero que isso possa, de alguma certa maneira, ajudar vocês também, tá bom? Um abraço e até mais.